Manhã quanto à noite. E nós estaremos com o pastor Leandro. O pastor Leandro é lá de Rolândia, então eu quero te convidar a estar aqui. Ele vem de tão longe, que nós possamos estar aqui, honrar o pastor, né, pela distância, se dispor a vir aqui. Ele está indo para um projeto no Nordeste e vai ficar lá. O pastor Leandro, nós conhecemos ele na imersão lá em Minas, né? Em Minas. Então foi um tempo assim muito bom, um homem de Deus. Então venha. Domingo que vem, então, culto normal, de manhã e de noite. Próxima quinta, Sucupira. Amém, Eduardo? Próxima quinta, Sucupira, vamos nos encontrar às 19h30 aqui na igreja. Quem nunca foi no Sucupira, levanta a mão. Então eu desafio vocês que nunca foram a ir. É muito bom a gente conhecer a realidade de alguns lugares. E ali tem um povo que está precisando muito de Jesus. Tem um povo que anda em trevas e nós precisamos ser luz naquele lugar. Nós precisamos levar o amor de Jesus, levar o evangelho de Jesus. A gente sempre leva um alimento, a gente leva roupas, mas que a gente possa levar Jesus. Porque é Jesus que vai transformar. É Jesus que liberta, é Jesus que faz toda a diferença. Amém? Então, próxima quinta, às 19h30, nós vamos estar aqui para ir para o Sucupira. Então, venha participar. 20 de dezembro. O que vai ter 20 de dezembro? Eu sou discípula de pastor Fábio. Pastor Fábio fala assim, né? O que vai ter dia 20 de dezembro? Batismo e recepção de novos membros. Então, se você tem o desejo de fazer parte dessa igreja, procure o seu líder, procure o pastor. Nós vamos conversar com você, preparar você. A gente normalmente tem a imersão, mas por conta da pandemia esse ano nós não tivemos. Mas se você deseja, nos procure. Amém? Pastor Fábio não está aqui hoje. Pastor Fábio foi para o Vargem Grande com alguns irmãos. Então é por isso que ele não está aqui. Talvez alguns de vocês estejam estranhando a ausência dele, mas é por isso. Amém? Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios 11. Provérbios 11. Esse é o momento dos nossos dízimos e ofertas. Eu quero dizer para você que está nos visitando, que você fique muito à vontade. Você não tem que vir aqui ofertar, porque o que nós queremos e desejamos é que você seja abençoado. Que você seja muito bem recebido neste lugar e que você receba o amor de Jesus sobre a tua vida. Então, eu te digo que você não precisa vir aqui ofertar, fique muito à vontade, isso faz parte da nossa igreja. Nós entendemos isso, a palavra nos diz isso e nós temos esse momento como também um momento de louvor ao Senhor, um momento de entrega ao Senhor. Amém? Acharam? Provérbios 11, versículo 24. Diz assim: A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. A palavra do Senhor é muito interessante porque muitas vezes a palavra do Senhor vai na contramão do que nós estamos vendo no mundo, não é verdade? E aqui especificamente há um paradoxo, porque é perder para ganhar, porque diz, há quem dê generosamente e as suas riquezas aumentam. Normalmente a gente pensa assim, mas se eu ficar entregando, dou para um, dou para outro, oferto ali, oferto aqui, a tendência é que diminua, não é? Matemática normalmente é assim, mas no reino de Deus as coisas são diferentes. E por que são diferentes? Porque Jesus, Ele vê qual é a motivação do nosso coração. Jesus se agrada de um coração desprendido. Ou seja, um coração que dá com liberalidade. Que não tem apego. Sabe por que ele não tem apego?
que ele entendeu a seriedade do reino de Deus e o seu olhar não está no seu próprio umbigo, seu olhar não está em suas riquezas, mas seu olhar está no próximo. Ele está de olho na necessidade do próximo. Nós precisamos ser assim. Se somos discípulos de Jesus, precisamos agir dessa mesma maneira. Estar atento ao próximo, estar atento à necessidade do outro. E quando nós ofertamos na casa do Senhor, é isso que nós estamos fazendo. Essa igreja, ela tem abençoado missionários. O pastor sempre está falando aqui da Frei do Vini, que estão lá em Moçambique. Nós temos a associação, nós temos o Vargem Grande, que inclusive o pastor foi lá, como eu disse. Então nós temos várias frentes de trabalho, Sucupira, várias frentes de trabalho. E nós nem queremos parar por aí, a ideia é sempre avançar, que o reino avance, que o reino alcance muitas pessoas. Então, quando você oferta, você está abençoando a casa do Senhor. Você não está dando dinheiro para pastor, você não está dando dinheiro para líderes, você está abençoando o reino de Deus. Você crê nisso? Amém? E diz assim, ainda no 24, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O que retém é aquele que só visa a sua própria riqueza. O seu olhar está em torno de si próprio. Ou seja, ele não quer ofertar, ele não quer ajudar. O seu olhar não está no outro, porque ele está tão focado nas suas riquezas que ele se esquece do outro. Vou contar rapidinho aqui para vocês que uma situação ano passado, quando a gente ainda estava lá no outro prédio, tinha uma família que me procurou e eles estavam passando muita necessidade, o casal estava desempregado e eles estavam com 3 contas de água atrasadas. E aí eu pensei, eu vou chamar alguns irmãos da igreja e vou propor de cada um ajudar com valor e a gente paga a conta. Nem falei para o casal para não criar expectativa, mas eu falei, eu vou procurar alguns irmãos e eu vou propor isso de a gente ajudar esse casal. Primeira pessoa que eu falei, uma pessoa muito próxima, tem uma condição financeira muito boa, graças a Deus, e eu fui toda animada. Falar da situação, falei, olha, eu pensei, não tem um valor certo, quanto você quiser ofertar, a gente junta, eu também aqui tô numa situação difícil, mas se um der 10, outro 20, a gente vai conseguir ajudar esses irmãos. Aí essa pessoa virou para mim, eu não posso, eu não estou dando conta nem de pagar minhas contas, eu vou pagar a conta dos outros. E na hora, a Fran estava do meu lado, ela até começou a rir, porque ela disse que eu fiquei com uma cara. Porque eu criei tanta expectativa. Sabe quando você vai falar com a pessoa achando que a pessoa, nossa, vamos sim, vamos ajudar. E aí foi um balde de água fria. E aí, quando eu estava preparando esse texto aqui, que eu estava meditando nele, me veio isso. Que nem todo mundo está com o coração no reino. Nem todo mundo está disponível a servir e a abençoar. E se nós somos discípulos e seguidores de Jesus, nós precisamos estar com o nosso coração naquilo que está o coração do Pai. Se somos seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, nós precisamos tocar o que toca o coração do Pai. E o que toca o coração do Pai são vidas. E nós, como discípulos deles, precisamos agir da mesma maneira. Quando a gente abençoa o reino, nós estamos abençoando vidas. Essa igreja, ela é muito séria. Os membros dessa igreja sabem que anualmente nós fazemos prestação de contas. Nós falamos tudo que entra, tudo que sai. Esses dias, estou falando muito, rapidinho. Esses dias, eu sou tesoureira da igreja e esses dias estava sobrando um valor no caixa. Meu marido é testemunha, quase surtei. E era uma sobra, não era uma falta. Mas estava sobrando um valor e eu quase arranquei meus cabelos. Jesus, me faz lembrar o que aconteceu, está sobrando, não pode sobrar. O caixa tem que bater redondinho, nem mais nem menos. E eu fiquei, não consegui, fui embora para casa, eu fui no caminho, Nono, me ajuda, está sobrando um valor, o que é isso? Pelo amor de Deus, me ajuda, eu tenho que acertar. Aí daqui a pouco ele lembrou, foi numa sexta que a gente estava fazendo a mudança do depósito, aquela correria, acabou vendendo uns ferros no ferro velho, e ele me entregou o dinheiro e na correria eu só guardei e não anotei.
Então, assim, essa igreja é uma coisa que sempre me admirou demais, é a seriedade, o temor a Deus, o compromisso. Quando você oferta, tem pessoas que têm temor a Deus e que sempre ora para o Senhor dar sabedoria para administrar aquilo que você tem ofertado nessa casa. Amém? E quando você oferta, o Senhor te abençoa. Não porque você está ofertando, porque não se trata de barganha. Mas o Senhor te abençoa porque Ele sabe do teu coração. Amém? Eu já falei demais, então não vou concluir o que eu anotei. Eu quero te convidar a ficar de pé, nós vamos orar. Vamos orar. Levanta a tua mão. Eu não vou dizer nem tua oferta. Eu quero que todo mundo levante as mãos. Pai, em nome de Jesus, os teus filhos estão aqui na tua casa esta noite, Pai. Eu oro para que teu Espírito sonde o coração de cada um, Pai. Eu sei que nem todos conseguem ter o entendimento, ou talvez ainda não conhecem, Pai, essa prática da oferta, do dízimo, Pai. Mas eu oro para que teu Espírito venha ministrar o coração deles, Pai. Eu oro em especial pelas vidas que se encontram nestes lugares que estão desempregadas. Aqueles que estão passando alguma necessidade financeira, alguma necessidade em sua casa. Eu oro para que as portas do céu sejam abertas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro nesta noite, em nome de Jesus, portas abertas sobre a vida dos teus filhos, Pai. Que eles sejam abençoados na área financeira, que eles sejam abençoados em tudo que eles fizerem, Pai. Eu oro pelos teus filhos, Pai, que trabalham por conta própria. Abençoa, Pai, mais e mais os teus filhos, Pai. E acima de tudo, eu oro para que o coração dos teus filhos esteja plenamente, 100% no teu reino, Pai. Em nome de Jesus, que a gente não venha se apegar a riquezas, a coisas materiais, mas que a gente possa se apegar ao teu reino. Em nome de Jesus, amém. Venha ofertar com alegria ao Senhor enquanto os irmãos cantam.
Aleluia, você pode aplaudir o Senhor com toda a sua força. Glória a Deus, aleluia. As crianças de 9 a 12 anos, é isso, Guilherme? Podem subir lá, o Guilherme está lá no fundo. Acho que é o Rodrigo hoje, pelo que eu estou vendo. Então as crianças podem ir até lá. Você que fica, quer dizer, mais uma vez vamos orar, vamos falar com o nosso Pai. O nosso Deus está neste lugar, quem crê nisso? Aleluia. Pai, obrigado por mais essa noite na Tua presença. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor está aqui. Nós não estamos sós, porque a Tua presença ela é real neste lugar. E nós temos essa certeza, Deus, porque sentimos o Teu Espírito Santo aqui. E nós te pedimos que em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, o Senhor continue falando à Tua igreja. Todos esses irmãos e irmãs que estão aqui, vieram aqui para Te ver, para ouvir a Tua voz, para perceber o Senhor neste lugar. Eles entregaram aqui o melhor louvor, a melhor adoração. E agora, Pai, queremos ouvir a Tua voz mais uma vez. Fala aos nossos corações. Eu mesmo, Deus, não me canso de dizer que eu sou fraco, eu sou limitado, Senhor. E eu só tenho coragem de subir neste púlpito porque eu compreendi que o Senhor escolheu usar homens e mulheres para falarem a Teu respeito. E é por isso, Pai, que eu venho aqui esta noite pedir ao Senhor, usa a minha vida, fala através de mim. Toca no coração da Tua igreja, Pai, porque quando o Senhor nos visita, então nós saímos deste lugar mudado, transformado, fortalecido. Então fala aos nossos corações, é o que nós Te pedimos. E eu peço a você, igreja, diga assim comigo: Deus, fala comigo através da vida do Júnior. Amém. Aleluia. Você que está em casa, fique atento. Se eu pudesse dar um nome a esta mensagem, eu diria que ela se chama Gente Como Nós. Gente como nós. Gente como eu e você. Quando eu leio o livro de Hebreus, eu fico fascinado como Deus age nas situações. E esta passagem ela falou muito ao meu coração esses dias, Hebreus 11. Do versículo 32 até o 40, depois você pode manter a sua Bíblia aberta aí, em Hebreus 11, porque nós vamos falar de algumas coisas que mexeram muito com o meu coração, e eu acredito também vai mexer com o seu. Homens dos quais esse mundo não era merecedor. É disso que nós vamos falar essa noite. E eu já queria dizer para você, que como nós vamos falar disso, o que eu entendo da parte de Deus para a minha vida e para a tua vida é que nós não podemos desistir. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala: não desista nunca. Não desista, não desista. Olha só o que diz Hebreus 11, 32 até o 40. Vai estar aqui também. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Guarda isso no teu coração. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas.
Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Eu acho esse texto fantástico. Homens dos quais esse mundo não era merecedor. Isso mexe muito comigo. E eu queria que mexesse com você o tanto que tem mexido comigo. Nós precisamos pôr no nosso coração que nós não podemos desistir. Eu dizia aqui pela manhã, estava a Eliane aqui do Gerson, e eu olhei para ela e falei: Eliane, você não desistiu. Essa mulher teve um problema grave de saúde, ela não conseguia andar, ela ficou de cama, mas logo ela já estava andando. Ela não desistiu. Ela não conseguia vir à igreja, mas logo ela estava vindo, ela estava aqui, buscando o Senhor. Nós não podemos desistir. Nós não podemos nunca desistir. Certa vez, eu ouvi um pregador que eu gosto bastante falando, e na pregação ele contava uma história, e eu queria que você prestasse muita atenção nessa história. Eu não sei se é verídica ou se é apenas uma história, mas ele dizia que certa feita, na época de carnaval, estavam ali os foliões na rua, dançando, festejando do jeito deles, e eles estavam ali com as suas fantasias, e naquele mesmo lugar onde eles estavam, na rua, havia uma igreja, e esta igreja ela tinha uma marquise, ela tinha algo que protegia na frente da igreja, para poder você adentrar a porta. E diz esse pregador que estava ali acontecendo, o carnaval e o povo pulando, correndo, e aí de repente o culto estava acontecendo dentro daquela igreja, estava tudo normal, e começou uma chuva, e a chuva foi muito forte, sabe aquela chuva torrencial, aquela chuva que escurece tudo. E aí quando aconteceu isso, um dos foliões que estava vestido de diabo, ele correu para a marquise da igreja, e quando ele chegou bem na marquise da igreja, deu um trovão, um raio, aí apagou toda a igreja, e ficou só aquele clarão na porta. E quando o povo olhou para trás, o povo viu aquele diabo ali, saiu todo mundo correndo, e foi lá para frente no púlpito da igreja, e se esconderam todos ali, e o pastor também, ficou todo mundo ali escondido. Mas tinha uma senhorinha, e ela estava no fundo da igreja, bem do lado do diabo. E aí ela olhou para o diabo e ela falou: moço, eu nem gosto dele, seu diabo. Eu nem gosto daquele povo que está ali na frente, não. Morrendo de medo, porque todo mundo correu e só ela ficou ali do lado do diabo. Tem uma outra história que é verídica, aí é fato. Alguns irmãos aqui, os mais antigos, talvez vão se lembrar. Aqui mesmo nesta igreja, certa feita estava acontecendo um velório aqui. E aí tinha um povo aqui, cheio de Deus, totalmente encorajado. E aí chegou aqui na igreja, o velório acontecendo, o morto ali sendo velado. E aí de repente entraram bandidos lá na igreja, entraram e adentraram. E aí eles começaram com o revólver na mão, querer assaltar as pessoas. E haviam aqui irmãos cheios de coragem, cheios de Deus. E aqueles irmãos, quando viram aqueles homens com a arma em punho apontada para eles, eles foram para cima daqueles caras. E eles com toda a coragem do mundo, eles puseram aqueles bandidos para correr. E os bandidos atiravam, mas não saía bala. E eles ali, firme, eles falaram: sai daqui que aqui não é teu lugar. E aqueles homens foram embora, morrendo de medo, envergonhado, com o revólver na mão, e não saiu um tiro. Porque aqueles irmãos estavam super cheios de coragem. Eu queria te dizer que eu contei essas duas histórias com um motivo. Às vezes nós estamos cheios de medo. Quem aqui já sentiu medo? Amém. E às vezes nós estamos cheios de coragem. Quem aqui já sentiu coragem a ponto de fazer algo que não faria normalmente? Quem já sentiu? É assim. A nossa vida é desse jeito. Coragem ou medo é um estado que a gente passa. E eu queria dizer para você que quem fala que nunca sentiu medo é mentiroso. Não é verdade.
Alguém que não tem medo de nada. Não existe. Pode até ser que a pessoa é tão encorajada com tudo que o medo não faça muita parte da vida dela. Mas tem medo. Em algum momento vai ter medo. Porque todo mundo tem medo. Eu acredito que Deus nos fez assim, com diversos sentimentos, vários. E o medo faz parte disso. Mas eu queria dizer outra coisa. Às vezes nem é medo. Às vezes é prudência. Vocês já repararam que a prudência parece muito com medo? Você já viu que às vezes você não quer fazer uma coisa porque você está sendo prudente, e alguém chega para você e fala: homem, deixa de ser mentiroso, deixa de ser medroso, mulher, deixa de ser medrosa. Mas é prudência, não é medo. Agora o medo também faz parte da vida da gente. E sabe o que eu entendo? Eu entendo que o que não pode acontecer é o medo nos paralisar. Sabe qual é o medo que prejudica? É o medo que paralisa. É o medo que faz com que você não faça as coisas. É o medo que faz com que você desista no meio do caminho. Esse medo não pode existir entre nós. O medo não pode nos paralisar. Mas eu vi uma outra coisa que eu achei muito interessante. Na sexta-feira, na célula da Cláudia, ela falou algo que me chamou muita atenção. E eu quero ler como ela falou, para que você possa entender o que eu estou querendo dizer. Ela disse que nós temos vivido em um tempo onde o ser humano demonstra relacionamentos editados. Relacionamentos editados. Eu não sei se você está entendendo, mas eu vou te explicar. Ela falou algo que eu achei muito sério. Por isso que eu disse que todos nós, eu e vocês, passamos por essas situações de ter medo e também de ter muita coragem. Mas nós não podemos ter relacionamentos editados. Sabe o que é relacionamento editado? É aquele relacionamento que tantas vezes a gente vê no Facebook. Sabe, principalmente essa época que está chegando do Natal, você vê as famílias todas juntas e felizes, mas é só na foto, é só naquela postagem, porque na realidade a família está quebrada. Você não vê ninguém postando no Facebook: ah, que derrota que eu sofri hoje. Você já viu isso? Hoje eu fui derrotado, fiz uma coisa tão errada, tão ruim, agora... Você não vê ninguém postando isso. Mas você vê as pessoas postando momentos de alegria, feliz, como se tivesse vencido na vida. Outro dia eu vi uma pessoa postando a respeito da própria família, algo que não vive. Editado. Sabe o que é editado? É quando você vê aquela modelo, homem ou mulher, não importa, sabe, com corpo escultural, só que pessoalmente não é aquilo. Foi editado. As mulheres sabem que no final vai ter um monte de celulite naquele corpo. É verdade ou não é, mulheres? Quem está comigo aqui? É assim, editado, tirou o que era imperfeição. Mas eu queria te dizer uma coisa. Isso aí acontece sim, muito. Mas aqui não. Aqui não. No reino de Deus não pode ser assim. Aqui não pode ter relacionamentos editados. Aqui a gente tem que viver a verdade. Não importa se é com medo ou se é com coragem. É isso que a gente vai aprender com esses grandes homens aqui. Sabe? É quando a gente entende que a gente não precisa esconder. A gente pode ser vulnerável. Nós não precisamos esconder, Eduardo, as nossas fraquezas. Porque os grandes homens de Deus não esconderam, porque a Bíblia não esconde, porque aqui, neste livro, não tem relacionamentos editados. Aqui fala-se a verdade, independente de como ela é. E nós precisamos entender isso, queridos. Sabe o que diz a palavra de Deus lá em Coríntios? Quando estou fraco, aí é que estou forte. Às vezes a gente fica com medo de demonstrar fraqueza, mas nós vamos aprender essa noite. Esses homens, eles eram homens e mulher também, que você vai ver que tem mulher como nós, como eu e você. E se eles eram homens e mulheres como eu e você, então nós precisamos aprender com eles como a gente ser homens e mulheres dos quais esse mundo não merecia ter aqui.
É isso que o Senhor quer de nós. E em primeiro lugar, para isso, o que eu vejo é que a fé era algo comum entre eles. O capítulo 11, versículos de 1 a 3, ele vai mostrar isso. Esses homens, eles eram cheios de fé. Olha só o que diz o capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Esses homens aí, ó, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Sabe o que acontece? Eles entenderam que a fé é acreditar naquilo que não existe. É Deus ter criado um mundo e um universo como esse que eu e você vivemos a partir do nada. Esses homens, eles entenderam isso. Eles compreenderam que Deus poderia criar a partir deles algo que não existia, algo que não tinha ainda. Eles creram nisso. E tem algo aqui que é muito importante, nós devemos entender para viver com fé o nosso chamado. Quantos aqui se sentem chamados por Deus para fazer uma obra? Deus nos chamou mesmo. Se você sente isso, é verdade. Agora eu preciso te dizer, a fé é a certeza daquilo que acreditamos ser promessa de Deus para os seus filhos, e vai acontecer. Só experimentaremos isso se de fato nós crermos. É necessário a gente crer que Deus tem algo para fazer através de nós. Para que isso realmente acontece, Júnior, mas eu não sei o que é, não precisa. Precisa você saber que tem algo para ser feito através da sua vida. Sabe, queridos, o que tem confundido muita gente, e eu preciso te dizer isso, é que as pessoas têm tido uma fé de uma forma errada. Tem confundido muitos crentes, tem confundido. Sabe o que tem achado? Tem achado que a fé é você crer como você vai chegar em determinado lugar. É você saber por o que você vai passar. E é você ter isso como a forma como você vive. E não é assim. Deus nunca prometeu isso. Nós não sabemos o que vai acontecer na caminhada até chegar no destino que Ele tem para nós. É por isso que nós não podemos paralisar. Não importa o que aconteça na nossa caminhada, a gente tem que seguir, a gente tem que levantar, a gente tem que caminhar. Às vezes com medo, às vezes cheio de coragem, mas nós precisamos caminhar. Não podemos parar, a gente não sabe o que vai acontecer. É totalmente perceptível na caminhada dos homens citados em Hebreus, e nós vamos falar sobre eles, que eles não sabiam como chegar no destino prometido por Deus. As lutas e dificuldades, até mesmo as decisões erradas que eles tomaram no meio do caminho para chegar ao destino desejado por Deus, não significa falta de fé. Quem aqui já tomou decisão errada? Só eu. É assim. É assim comigo, é assim com você, é assim com todo mundo. Nós vamos ver isso aqui na vida desses homens. Olha só o que diz aí o versículo 4. O versículo 4 vai falar de Abel. Olha só, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto. Por meio da fé ainda fala. Esse está na galeria dos heróis da fé de Hebreus, do capítulo 11. Abel e Caim. Abel, ele cumpriu exatamente o que Deus queria, porque ele entendeu qual era a missão de Deus para a vida dele, porque ele acreditou que Deus era o Criador de todas as coisas, e por isso ele deu a melhor oferta que ele podia. Agora eu preciso te dizer uma coisa. Sabe o que aconteceu porque ele deu a melhor oferta? Ele foi morto. Você já parou para pensar nisso? Agora você já pensou se Deus falasse pra gente que vai ter no meio do caminho? Já pensou se Deus falasse assim, ô Abel, você vai dar a melhor oferta e aí você vai morrer, cara. Aí seu irmão vai te matar. Você já pensou nisso? É por isso que não importa o meio, importa o fim. Importa a gente caminhar, importa a gente não desistir, porque ele continua, e ele continua falando. E o versículo 5, olha só de quem vai falar. O versículo 5 fala de Enoque.
Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Olha só, esse homem agradou a Deus na caminhada dele. A Bíblia fala tão pouco de Enoque. Ela não fala muito dele não, são poucos versículos que fala dele, mas fala que ele agradou a Deus na caminhada, ele caminhou com Deus, e ele agradou tanto a Deus, que ele não experimentou a morte. Ele não experimentou a morte, mas não para por aí. Olha só, o versículo 7 vai falar de Noé. Olha só o que diz Hebreus 11:7. Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Se nós queremos seguir nessa caminhada até o fim, nós precisamos ter fé. Enoque, Abel, e agora nós estamos vendo Noé. Noé creu de uma forma incrível. Eu fico pensando o que é você construir uma arca quando ainda não tinha caído uma gota de água no céu. Não havia caído nem uma gota de água. E Deus fala para Noé, faz a arca, e ele cumpre o chamado dele. Agora eu quero te perguntar uma coisa, foi fácil ficar 100 anos construindo uma arca num lugar onde não chovia? Pensa nisso. Quantas pessoas não zombaram dele, quantas pessoas não escarneceram dele, porque ele estava construindo algo que para eles ia ser inútil, não ia ter utilidade. Uma arca onde não tem chuva. É a mesma coisa que você construir um navio lá na Caatinga do norte do país, aonde a seca toma conta. Pensa nisso. Mas Noé continuou, Noé ficou firme, Noé não desistiu. Por isso ele está aí no rol dos heróis da fé, porque ele continuou, porque ele não parou, ele não desistiu, ele foi até o final. Mas não para por aí, continua. Lá no versículo 8 vai falar de Abraão e Sara. Olha só, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Eu não sei se você conhece, eu desafio você a ler o livro de Gênesis, para você conhecer essas histórias. Abraão, ele foi chamado por Deus, porque tinha uma grande obra para ele fazer. E eu queria te dizer uma coisa, por que eu falei aqui no começo, que todos nós temos medo, e que todos nós também temos coragem? Porque com eles não era diferente. Abraão é conhecido como o pai da fé, e ele saiu da sua terra, da sua parentela, e no meio do caminho, quando ele estava indo para ir no destino que Deus havia prometido que ele chegaria, sabe o que aconteceu? Ele mentiu. Sabe o que aconteceu? Ele passou pelo Egito, e naquele lugar, ele temeu. A mulher dele, Sara, era muito bonita, e sabe o que aconteceu? Ele mentiu. Ele falou que ela não era mulher dele, porque ele ficou com medo que Faraó ia querer a mulher dele, por isso ia matá-lo. Então no meio da caminhada, sabe o que Abraão fez? Ele errou, ele mentiu. E sabe o que eu fiquei pensando? Quantas vezes a gente já errou na caminhada? E quem está comigo aqui, quantas vezes a gente já errou na caminhada? Você já parou para pensar se Abraão tivesse desistido quando ele cometeu esse erro? Se Abraão tivesse parado quando ele cometeu esse erro, não tinha acontecido tantas outras coisas, porque Abraão levantou a cabeça, Deus deu um jeito, consertou a situação, e Abraão não desistiu, ele continuou, e ele foi atrás da promessa que Deus tinha para a vida dele. E a promessa que Deus tinha para a vida dele diz respeito a mim e a você. Estrela do céu e areia do mar, somos nós. Fomos alcançados porque ele não parou, Renan. Mas ele errou de novo. Por isso que eu disse que nós não podemos parar. Os erros podem vir, pode acontecer comigo, com você, mas nós não podemos parar na caminhada. Sabe por quê? Porque você conhece, Sara era a mulher dele. Sabe o que ele fez? Quando Deus falou para ele, eu vou te dar um filho, Sara não podia ter filho. E aí vem lá o anjo e fala, olha, Deus vai te dar um filho. E diz a palavra que Sara estava ali atrás e ela ouviu.
E ela deu risada. Sabe o que ela fez? Ela não acreditou. Ela errou. As mulheres sabem bem disso, as casadas aí. A Sara olhou e falou assim: Deus, esse homem já está velhinho, já não pega mais nada não vai ter filho aqui. Ainda assim, eles não pararam. Eles continuaram, e Deus cumpriu a promessa. Isaac veio, Isaac era o filho da promessa e veio. E eu queria te dizer que esses nomes estão na galeria dos heróis da fé. Eles erraram, mas eles não desistiram. Eles erraram, mas eles levantaram a cabeça, se arrependeram do erro e continuaram caminhando. E porque ele não parou, Isaac nasceu, e Isaac precisava nascer. E eu vou te dizer outra coisa. Talvez você fale: Júnior, mas ele errou uma vez, duas e eu vou te dizer assim, ó, não importa quantas vezes você erra, importa que você nunca desista. Importa que você se arrependa. Importa que você peça perdão e que você continue caminhando. Sabe por quê? Porque Isaac cometeu o mesmo erro. E se você for lá em Gênesis 26, versículo 7, você vai ver que ele fez a mesma coisa que o pai. Ele estava de novo ali, agora já era o filho, caminhando pelo Egito. E quando ele viu que ia chegar onde Faraó estava, ele falou para a mulher dele, Rebeca: não diga que é minha mulher. Ele também teve medo. Eu estou dizendo que o medo não pode nos paralisar, porque os grandes heróis da fé tiveram medo, mas não desistiram, eles continuaram. E ele passou por isso, mas ele não desistiu. E eu não sei se você sabe, mas Isaac ele é o pai de Jacó e de Esaú, porque ele continuou, ele deu sequência. A mulher dele também não podia ter filho, mas teve. E você sabe o que aconteceu? De Jacó e de Esaú veio José do Egito. Quem conhece José do Egito? Esses homens estão na galeria dos heróis da fé. Agora eu preciso te dizer algo muito impressionante. José é alguém que me chama muita atenção. O versículo 22 vai falar de José. José era demais. Olha só, pela fé José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. José, vocês estão entendendo que é uma caminhada? Vocês estão entendendo que começou lá em Abraão? Já desde Noé, Deus já vinha com o plano dele. Chegou em Isaac e agora já está em José. José foi quem fortaleceu o povo de Deus que Abraão começou no Egito. Foi ele que tornou uma nação grandiosa. José, ele é como aquele filho de crente, eu falei do Rafael de manhã, que nasceu na igreja, que nunca errou. Não sei se é o caso dele, que continuou firme. José entendeu o que Deus tinha para ele. Queridos, eu não sei se você já ouviu pregação sobre José, mas muitos pregadores que falam de José dizem que ele era arrogante, que ele foi um moleque que foi falar do pai, dos irmãos, queriam se dobrar diante dele. Eu não vejo dessa forma, eu não consigo ver isso. Eu vejo José como um grande homem de Deus que falou a verdade. Ele falou a verdade do que Deus ia fazer. E às vezes é necessário você falar a verdade do que Deus vai fazer. Ou melhor, todas as vezes é necessário você falar. Quando José falou para aqueles que tanto as estrelas do céu como a lua iam se dobrar diante dele, e falou também dos feixes que se dobravam, que os irmãos viram que era referente a eles que ele estava falando. José estava falando a verdade de Deus que iria acontecer em algum tempo. Eu aprendi a duras penas que nós precisamos falar. Sabe por quê? Eu evangelizava uma moça, 3 moças lá no trabalho, e falando de Deus com elas, um dia Deus falou assim para mim: você já está falando de mim para elas, agora eu quero que você fale para essa moça que ela vai engravidar. E eu olhei e falei assim: Deus, essa moça não vai engravidar, que ela não pode. E Deus falou assim para mim: fala para ela que ela vai engravidar, eu que estou falando. E eu, no início do meu ministério, cheio de medo, me faltou coragem para falar para ela que ela ia engravidar. E passado um mês, aquela moça chegou lá no trabalho grávida. E eu falei: oh Deus, por que eu não falei? Aí eu fui falar para ela, ela falou assim: cara, se você tivesse me falado um mês antes, eu ia acreditar no que você está falando. Você está entendendo por que José falou o que Deus ia fazer para os irmãos? Para que quando Deus fizesse, ele pudesse dizer: olha, eu falei, e Deus fez. E Deus
Deus fez da forma como Ele disse que ia fazer. Foi por isso que José falou com os irmãos, foi por isso que ele falou com o pai, e ele fez até o final da sua vida, irmãos. José, ele foi tão digno de tudo que Deus fez na vida dele. Ele é tão digno de ter o nome dele aqui nos Heróis da Fé, porque ele não errou em nada. Ele foi largado pelos irmãos, ele foi vendido para um povo que ia passando. Aquele povo que ia passando vendeu ele para o Egito. No Egito ele foi exaltado, e depois ele foi para a prisão, e depois ele de novo foi solto e conseguiu governar o Egito. Heróis da fé. E ele profetizou o êxodo. No final da sua vida ele profetizou que o povo ia sair do Egito. Mas eu queria que você continuasse comigo, porque não para aí. Fala também de Moisés, e Moisés foi um grande homem de Deus. Moisés, ele também não desistiu, ele fez grande obra. Ele quem livrou o povo de lá do Egito, e ele também faz parte da galeria. Ele também está aí mencionado aqui. No versículo 23 vai falar de Moisés. Mas eu queria passar um pouco, porque a gente não tem muito tempo. E tem algo no versículo 31 que me chama muita atenção. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 31, olha o que diz. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter escondido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Você sabe quem está nos Heróis da Fé? A prostituta Raabe. Quantas vezes a gente olha para a gente e se acha tão insignificante diante de Deus, e Deus coloca aqui, porque a palavra é dele, no meio dos grandes heróis da fé, José, Moisés, Davi, tantos outros, Abraão, uma prostituta chamada Raabe. Você não pode olhar para você e se menosprezar. Quantas vezes a gente se acha menor? A prostituta Raabe estava no meio dos grandes heróis da fé. E eu vou te dizer uma coisa, ela foi transformada, e ela viveu tão intensamente com Deus, que se você for procurar lá no livro da genealogia de Jesus, sabe que nome que está lá? O nome da prostituta Raabe, como quem fez parte da genealogia de Jesus. Queridos, esses são os heróis da fé. Homens como nós, gente como eu e você, mas que entendeu, que tiveram fé, que acreditaram e que viram que não deveria parar. Esses são os heróis da fé. Então não pare, não desista. Não importa o que aconteceu, continua firme na caminhada, porque Deus vai te levar no objetivo que Ele tem para a sua vida. Não vai parar no meio do caminho. Olha só o que diz o versículo 32 e 33. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alçaram o cumprimento de promessas e fecharam a boca de leões. Versículo 34, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Queridos, no meio dos heróis da fé está uma prostituta, junto com Abraão, junto com Noé e junto com Gideão. Perceba que Gideão já foi pregado aqui esses dias, fez uma grande obra, mas ele se sentiu menor da casa dele. E talvez é assim que a gente se sente, o menor. E Deus fez do menor o maior, porque ele foi quem salvou Israel em algum tempo. Mas não parou em Gideão, ele fala também de Sansão, que foi um grande homem de Deus, que foi um homem que fez a vontade de Deus, que derrotou vários exércitos inimigos. Eu acho que não tem nenhum homem da face da terra que foi mais forte do que foi Sansão. E ele também fez parte dos heróis da fé, mas errou, em algum momento caiu, e mesmo assim no final de sua vida Deus deu força para ele destruir aqueles que estavam zombando do nome de Deus. Se você ler os Juízes, você vai perceber. Tem também Jefté. Queridos, eu fiquei assim muito impactado com a história de Jefté. Jefté, ele era o menor da sua casa também. Jefté era filho de um homem com uma prostituta. E os outros irmãos de Jefté, eu não sei se você já leu, ninguém acorda de manhã dizendo: eu vou ler a Bíblia e vou procurar Jefté.
Não faz, a gente procura Davi, Samuel, a gente procura os apóstolos, mas Jefité, ele fez uma grande obra. Ele era filho de uma prostituta e os irmãos recusaram ele, mandaram ele embora. E aí sabe o que aconteceu? Ele não se deu por vencido, ele continuou na caminhada. E quando a coisa apertou, quando os exércitos foram contra aquele povo que era da família de Jefité, sabe o que aconteceu? Eles viram Deus na vida de Jefité e mandou chamar Jefité. E Jefité foi lá e venceu todo o exército inimigo, em nome do Senhor. Você não pode se achar o menor. Você precisa ter fé de que Deus vai fazer uma grande obra através da sua vida. Você não pode parar, você tem que continuar, você tem que seguir, você tem que ir em frente, independente de qualquer coisa. Outra coisa que eu percebo, em segundo lugar, é que todos esses homens, era muito comum entre eles eram cheios do Espírito Santo. Todos esses que foram citados aqui eram homens cheios do Espírito Santo. E Deus ministrou muito ao meu coração que se eles eram gente como nós, e eles eram cheios do Espírito Santo, nós, para sermos como eles, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Se eles eram, nós também precisamos ser. Grande parte de nós se contenta apenas com o batismo com água, que nos leva à salvação, sim, e de fato faz com que nós nos tornemos morada do Espírito Santo. Mas o que eu percebo é que é possível olhar para a vida desses homens e entender que eles foram além. Eu não sei se você sabe disso, mas no Velho Testamento, a circuncisão era considerada a aliança do povo com Deus. E esses homens que eu falei, todos eles, esses grandes heróis da fé, eram circuncidados, eles tinham uma aliança com Deus. Mas além da aliança com Deus, eles eram cheios do Espírito Santo. E nós vamos ver isso aqui, eu vou mostrar isso para vocês. E eu queria que você entendesse uma coisa, lá em Colossenses 2, de 9 a 12, olha o que diz, para que você possa entender a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Versículo 11, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Sabe o que esse texto está querendo dizer? Que a velha aliança que era feita através do corte no prepúcio, que a velha aliança que era feita com Deus através da circuncisão, agora ela é marcada pelo batismo em Cristo Jesus. Agora ela é marcada pelo batizar, pelo ir às águas. Seja você recebeu um batismo como aqui, com pouca água ou com muita água, este é o sinal de que nós estamos caminhando com Ele. Agora eu preciso te dizer uma coisa: assim como esses homens não se contentaram apenas com a circuncisão, eles foram cheios do Espírito Santo, eu e você também precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu não estou aqui dizendo que o batismo não é suficiente no sentido de nós termos dentro de nós o Espírito Santo. Eu não estou aqui dizendo que nós precisamos ter uma marca, um falar em línguas ou qualquer outra coisa. Não, eu estou dizendo que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser batizados com poder e com fogo do céu, porque é o poder do Espírito Santo quem nos move, quem nos faz fazer grandes coisas, quem nos faz ter coragem para seguir na caminhada. E você vai ver isso. Olha só, a grande diferença desses homens é que eles eram homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo. Olha só o que diz. Eu vou ler aqui para você, eu vou ler aqui, você vai acompanhando. Ela vai projetar aqui, olha só o que diz.
Juízes 11, 29. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa e de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. Ele estava cheio do quê? Cheio do Espírito Santo. E olha só o que diz em 1 Samuel 16:13. Samuel então apanhou o chifre, cheio do óleo, e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apossou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Davi também é citado, e ele também era cheio do Espírito Santo. Olha o que diz lá em Gênesis 41:38. Vai acompanhando aí. Por isso Faraó lhes perguntou: quem será? Será? Olha só, por isso Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Você sabe de quem que Faraó está falando aqui? De José do Egito. Ele percebeu a presença do Espírito Santo em José. Olha só o que diz Números 11, 16 e 17. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. E olha só o que o Senhor fez: eu descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você, e o porei sobre eles, e eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir sozinho tudo isso. Você está entendendo? Ele está falando que Moisés era também cheio do Espírito Santo, mas não para aí. Olha o que diz lá em Juízes 6:34. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiesritas para persegui-lo. Você está entendendo que todos esses grandes homens foram cheios do Espírito Santo? Não é o medo, não é a coragem, não é o erro, não é o acerto, é sermos cheios do Espírito Santo, é sermos totalmente inundados pelo Espírito Santo, que vai fazer a diferença e que vai nos ajudar a continuar caminhando e prosseguir até onde Ele tem nos chamado para cumprir o nosso próprio chamado. E eu não sei se você lembra desse texto, mas lá em Lucas 4, 18 e 19, olha o que está escrito. Olha a necessidade do Espírito Santo no meio de nós. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável da graça do Senhor. Você sabe quem disse isso? O próprio Jesus. É o próprio Jesus que está dizendo: Deus me ungiu, cheio do Espírito Santo, para que eu faça a obra que Ele tem aqui na terra. E eu quero terminar lendo para vocês Atos 1:8, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quem está entendendo o que eu estou lendo aqui? Sabe o que ele está dizendo para nós? Que se nós queremos continuar na nossa caminhada, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu vou te dizer uma coisa: esses grandes heróis da fé que nós lemos, e que eu acho fantástico, no meio deles tinha homens que nós olhamos e vemos como grandiosos: Abraão, Moisés, Davi, mas tinha também Jefté, tinha prostituta, tinha Gideão, tinha pessoas que não tinham muita coisa para oferecer, e todos foram usados para que a palavra de Deus chegasse até a mim e a você, porque eles foram cheios do Espírito Santo. E o Senhor nos convida esta noite para sermos cheios do Espírito Santo. Ele nos convida esta noite não para lutar contra exércitos, não é isso. Nós não vamos agora, como diz aqui, apagar o fogo como eles fizeram. Nós não vamos aqui fugir de Faraó. Nós vamos fazer o que ele disse aqui no final: nós vamos pregar o evangelho dele até os confins da terra, aonde ele nos levar. Esse é o nosso chamado, é fazer a diferença onde nós estamos. E por isso precisamos ser verdadeiros, precisamos ser cheios do Espírito Santo.
É para isso que o Senhor nos convida, para sermos cheios do Espírito Santo. É isso que Ele quer para a igreja dele nesses dias. Foi para isso que Ele te trouxe aqui essa noite. Não importa, eu queria que você olhasse para a sua caminhada. Não importa o que já aconteceu, não importa o que você passou, não importa quantas vezes você pensou em desistir. O que importa é que você está aqui essa noite. O que importa é que você não desistiu. O que importa é que você está aqui sendo preparado para ser cheio do Espírito Santo e continuar o chamado que Ele tem para a tua vida até o final. Foi para isso que Ele te chamou, foi para isso que Ele te trouxe até este lugar. O Senhor quer que sejamos cheios do Espírito. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. O Espírito Santo está neste lugar e Ele quer nos encher de tal forma, Ele quer nos encher de uma maneira tal que a gente seja capacitado para fazer aquilo que tantas vezes a gente olhou para nós mesmos e achou que não podia, e achou que não conseguiria. Não importa o que você já passou, não importa o que você já viveu, não importa se você teve medo ou muita coragem, não importa se você se sentia pequeno ou grandioso, o que importa é que você seja cheio, cheia do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem vai te capacitar, é Ele quem vai te fortalecer, para que você possa concluir o chamado que Ele tem para a tua vida com excelência, assim como foi em Hebreus capítulo 11, vocês também, todos nós poderemos ser conhecidos em algum tempo como heróis da fé, como aqueles que não desistiram, como aqueles que avançaram, como aqueles que continuaram até o fim. É isso que Deus tem para nós. Eu queria te convidar, feche seus olhos e pense nisso, e vamos clamar, vamos pedir a Ele: Senhor, derrama do Teu Espírito neste lugar, enche esse lugar com o poder do Teu Espírito, Senhor. Nós queremos uma experiência além do batismo, nós queremos uma experiência, Senhor, diferente contigo. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, nós queremos o poder do Teu Espírito inundando o nosso ser e nos fazendo, Senhor, sermos testemunha até o final da nossa vida de tudo que o Senhor tem para nós. Quem deseja ser cheio do Espírito Santo aqui neste lugar, nós precisamos pedir isso a Ele. Vamos pedir a Ele: Senhor, nos encha. Nós queremos fazer a diferença. Nós queremos ser como foi este povo, estes grandes homens que Hebreus relata. Então peça a Ele, comece a orar aí no seu lugar, comece a pedir a Ele: Senhor, encha a minha vida do Teu Espírito Santo. Eu preciso continuar a caminhada. Eu já passei por luta, por dificuldade, eu já errei, eu já acertei, mas agora eu quero continuar, eu quero caminhar, eu quero ser cheio do Teu Espírito, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, Peça a Ele. O que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. O Espírito do Senhor está nesse lugar. Peça, peça pela sua vida, peça para que Ele aviva, peça para que Ele encha, que derrame o Espírito do Senhor. O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Que aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em
sei que o Senhor quer fazer. Eu sei que o Senhor quer derramar mais. Eu sei, Jesus, que o Senhor quer isso, Pai. Mas depende tanto também de nós, Jesus. Depende tanto de nós, Pai, porque, como o Júnior pregou aqui nessa noite, Pai, a Bíblia não esconde as nossas falhas. A Bíblia não maqueia para ficar bonito, Jesus. E do mesmo jeito que a gente viu a história desses homens, pais, que se entregaram a Ti, que confiaram, que decidiram caminhar por fé, Senhor. Nós também vemos histórias, Deus, de homens que foram tão arrogantes, de homens que foram tão prepotentes, de homens que escolheram agir pela sua própria vontade, fazer a sua vontade, a sua escolha, Deus. E eles também estão lá, eles também estão lá. E eu creio que também para nos ensinar, Jesus, que existe um posicionamento nosso. Existe um posicionamento nosso quando ouvimos palavras como essa nessa noite. Jesus, porque Você já fez tudo por nós, Jesus. Você já morreu naquela cruz, Você já se entregou, Você já veio. Você já liberou o Seu Espírito. Você já deixou o Espírito aqui, Jesus. O Espírito já está aqui entre nós, Jesus. E não falta agora, Deus, é um posicionamento nosso. É um posicionamento nosso de querer mais. De sair da superficialidade, Jesus, de ir mais profundo. Porque o Senhor já fez tudo. Porque o Espírito já está aqui. Ele já está aqui, irmãos. Mas precisa que nós nos posicionemos nessa noite. Nós digamos a Ele que queremos mais. Isso precisa vir do fundo do nosso coração. Não dá pra gente entregar algo simplesmente como se fosse uma mágica e falar: olha, agora toma, seja cheio. Você precisa querer isso. Você precisa desejar isso com toda a sua força. Você precisa desejar isso com tudo que você tem. Nessa noite é uma oportunidade. Porque o Espírito está aqui. Ele está falando: filha, eu estou aqui, mas eles precisam me querer. Eles precisam abrir o coração para mim. Eles precisam se entregar sem reservas. Eles precisam deixar eu fazer. Eles precisam ouvir a minha voz. Quantas pessoas não estão conseguindo ouvir a voz do Espírito Santo? Ele está aqui, Ele quer muito fazer. Ele quer muito derramar mais dele. Ele não está retendo, Ele nunca reteu. Amados, Deus nunca reteve nada para nós. Nada, nunca. Estava tudo lá, estava tudo acessível para nós, sempre esteve. A árvore da vida estava lá no jardim, estava acessível para nós. Sabe quem foi que perdeu? Fomos nós, irmãos. Fomos nós, as nossas escolhas que nos tiram desse lugar. É o nosso coração. Então a gente precisa se posicionar nessa noite. E a gente precisa pedir para que Ele faça, porque Ele está aqui. Ele está aqui, Ele já quer fazer. Mas depende de mim, depende de você. Depende de nós. Depende de nós. Só depende de você, irmãos. Você quer experimentar mais, então só depende de você. Não é do Júnior, não é de mim, não é do Fábio, é de você e o Senhor, é você e Deus, é você e o Espírito Santo. É você na intimidade da sua casa, no seu quarto. É você clamando todos os dias. É você que tem que fazer isso. É você que tem que buscar. Ouça, é você que tem que ter fome e sede. É com você, porque Ele já está aqui. O Espírito de Deus já está neste lugar.
fome nessa noite. Deus, nos dê mais sede. Querido, se você crê que o Espírito Santo de Deus está aqui, com um ato de fé, a gente vai fazer isso. Você vai estender as suas mãos. Você vai estender as suas mãos pedindo para Ele te dar mais fome, mais sede. E Ele vai derramar, porque Ele está aqui. Ele está aqui, então peça a Ele. Começa a pedir agora. Começa a pedir mais fome, Jesus. Mais sede, Jesus. Mais fome, Jesus. Mais sede, Jesus. Seja hoje, seja agora. Mais fome, mais sede, mais fome, mais sede de ti. Agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. É hora da terra chamar! A terra chamar. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra Que seja hoje, que seja agora! seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Aleluia! É isso, Deus, que nós desejamos. Sermos cheios do Teu Espírito, Pai, para podermos fazer a obra que o Senhor tem aqui para este Grajaú. Nos ajuda, Senhor, que cada dia mais, como a Laiane disse, possamos desejar ser cheios do Teu Espírito e cheios dele, Senhor. Independente dos nossos erros e acertos, do nosso medo ou da nossa coragem, possamos fazer a diferença aqui neste lugar. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Que você seja cheio do Espírito, amém? Você pode se assentar por mais um instante, nós estamos caminhando para o nosso encerramento. Isso fez com que esses homens tivessem o seu nome na galeria dos heróis da fé. Ter muita fé e ser cheio do Espírito. Mas eles eram gente como nós, amém? Quem entendeu isso aqui? Aleluia. Irmãos, eu queria saber quem que nos visita pela primeira vez, começando aqui desse lado. Fique em pé no seu lugar.
Tem mais alguém que nos visita aqui? Que bom que você veio. Deus abençoe a sua vida, tá bom? É um prazer ter você aqui conosco. Nós temos aqui alguém do acolhimento que já vai chegar até você aí. E vai ser bem rapidinho, tá? Uns minutinhos, a gente tem um presente para você. Mais alguém nos visita aqui desse lado? Não? Então nós temos uma visitante lá. E você que fique em pé no seu lugar. Pela última vez, vamos orar. Você que entendeu a necessidade, busque a presença do Espírito Santo na sua vida. E você vai ver que vai fazer toda a diferença. Amém? Pai, obrigado por mais essa noite aqui na tua casa. Obrigado, Deus, porque o teu Espírito Santo é quem nos capacita para a obra. E nós desejamos a presença dele, porque os heróis da fé, Senhor, não eram homens e mulheres diferentes de nós. Eles, assim como nós, tiveram lutas, desafios, problemas, situações difíceis, medo, erraram, acertaram, mas não desistiram. E é isso que nós queremos como igreja do Senhor aqui no Grajaú. Não desistir, mas caminhar até o fim, cumprindo o chamado que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vá com Deus, que você tenha uma semana de vitória, não abrace ninguém e que o Senhor te acompanhe, em nome de Jesus. Amém.